Nós concluímos aí no último dia de atividade presencial, a gente falava sobre os princípios, né, do direito administrativo. Eu vou fazer aqui uma rápida abordagem sobre esses princípios antes da gente começar a desenvolver aí sobre o próximo assunto, que é a organização administrativa, cujo material eu já encaminhei aí a vocês, né? Bem, vocês estão visualizando o material que eu estou aí apresentando no vídeo? Bem, quando eu apresento aqui o material no vídeo, eu perco o contato com o chat, né? Então eu gostaria que alguém pudesse informar se vocês estão visualizando. Estão visualizando o material que eu estou projetando? Sim, vocês estão visualizando, né? Como eu disse, né, quando eu projeto, eu perco o contato com o chat. Então eu gostaria, quando eu estiver apresentando, se possível, alguém me responder pelo microfone. É possível? Alguém poderia responder, por favor? Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Jaqueline? Está me ouvindo, Gardênia? Nilcélia? Alguém poderia fazer contato pelo microfone, por favor? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Como é que eu faço para voltar aqui? Oi, alô, tem alguém me ouvindo, por favor? Sim, agora Nilcélia, me desculpe. Como eu estou informando, né, quando eu apresento o slide, eu não sei se vocês estão acompanhando, né? Então é importante que algum de vocês, né, possa fazer contato via microfone também. Estamos usando o microfone e possivelmente seu áudio do PC esteja desligado. Então obrigado pela informação. Mas aqui está. Eu não estou ouvindo vocês. Não sei o que acontece. O meu áudio aqui a princípio está ligado. Não sei o que está acontecendo. Bem, mas então vamos lá. Se vocês estão me ouvindo, tudo bem, está ótimo. Bem, como eu disse, né, nós paramos aí na última aula antes da paralisação, a gente falava aí sobre os princípios da administração pública, né? E a gente falava então que esses princípios são 5, né? O primeiro princípio é o princípio da legalidade, né? Por esse princípio, né, orienta, aliás, né, a previsão do artigo 37 da Constituição, há uma orientação de que o agente público ele só pode fazer aquilo que a lei lhe autoriza. É diferente em outros ramos do direito, como no direito civil, por exemplo, né, no direito do trabalho, no direito público, como é o caso do direito administrativo. O princípio da legalidade significa dizer que o agente público ele só pode fazer aquilo que a lei lhe autoriza a fazer. Na esfera do direito privado, por exemplo, do direito civil, nós, o cidadão, de um modo geral, né, pode fazer tudo aquilo que não é proibido por lei, né, ainda que não haja uma lei que defina expressamente que você deva fazer isso, né, ou que você pode fazer isso. Você pode fazer qualquer coisa
né, caso não haja uma proibição. É assim que ocorre na esfera do direito privado. Na esfera do direito público, como é o caso do direito administrativo, o princípio da legalidade define que o gestor público só pode fazer aquilo que a lei lhe autoriza expressamente, né? A gente falava também sobre o princípio da impessoalidade, né? O que significa esse princípio da impessoalidade? É que o gestor público, ou todo aquele que atua na administração pública, ele não deve praticar os atos para atender os seus interesses pessoais ou particulares. Isso jamais, né? Isso, inclusive, constitui um ato de improbidade administrativa, caso o agente pratique atos capazes de atender os interesses pessoais, né? Até mesmo porque ele está exercendo uma função pública, né, para atender o interesse da coletividade, não é? Então esse princípio da impessoalidade, né, estabelece que o gestor só pode praticar o ato para atender o objetivo, né, estabelecido pela lei, né, que é atender o interesse coletivo. Então, como anotamos aí, né, esse princípio da impessoalidade, ele proíbe a promoção pessoal, né? A gente percebe, inclusive, nas publicidades que o poder público divulga muitas vezes, que tem por objetivo também atender um outro princípio que a gente vai verificar em seguida, que é o princípio da publicidade, né? Ele deve tornar público os atos que ele está praticando, o gestor público, né? O que na esfera federal, o gestor público, o presidente da República, por exemplo, os ministérios, o que eles estão fazendo, né, em prol da coletividade. Mas em nenhum momento ele pode apresentar como se ele, pessoalmente, o presidente da República, fizesse isso para atender o interesse da coletividade, porque ele é bom, né, porque ele pessoalmente quer o melhor da sociedade, por exemplo. Não, ele está ali no exercício de uma função, né? Tanto é que as publicidades jamais pode dizer, colocar, por exemplo, um slogan Bolsonaro na esfera federal, por exemplo, ou o governador ou um prefeito do município, por exemplo, né, pode dizer que ele que está promovendo o desenvolvimento, ele pessoalmente. Isso jamais, né? Isso fere o princípio da impessoalidade e constitui-se, como eu disse, né, é um ato até de improbidade, né, do agente público. Um outro princípio que a gente falava é o princípio da moralidade, né? O gestor público deve ter as suas ações pautadas por um padrão ético, né, com decoro, a boa-fé, a honestidade, a lealdade, né, tem que ser um agente, tem que ser probo, né, tem que ser honesto, né? Então a lei procura combater a prática de atos de gestores desonestos, né? Também constitui-se um ato de improbidade caso ele não cumpra esse princípio chamado princípio da moralidade, né? Anotamos aqui um exemplo de violação ao princípio da moralidade, né? O nepotismo, né? O que é o nepotismo? É nomeação de parentes para exercer cargos comissionados, né? Isso fere esse princípio da moralidade, né? Ao invés de ele administrar para a coletividade, né, cumprindo os fundamentos do direito público, em especial do direito administrativo, né, ele nomeia um parente, ainda que seja uma pessoa que tenha capacidade administrativa, né, que tenha uma elevada formação técnica e que possa exercer aquele cargo para o qual ele foi nomeado, né, mas isso fere o princípio da moralidade, né, porque ele está ali, o gestor público estaria nomeando, né, para atender o interesse pessoal, por exemplo, que além de ferir o princípio da impessoalidade, também fere esse princípio da moralidade, né? Um outro princípio que a gente falava, né, passei aqui, é o princípio da publicidade,
né? Todos os atos que o agente público pratica, né, ele deve ser transparente, né, de modo a é, 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 permitir que a coletividade saiba, né, como está, por exemplo, como está sendo usado o recurso público, quanto está sendo utilizado para a construção de uma obra, de uma via pública, de uma escola, de um hospital, né? Não sei se vocês já viram aquelas placas de publicidade, né, onde estão sendo construídas obras públicas, né, que elas têm ali uma série de informação, né, ou de informações, né, indicando qual é o valor da obra, né, é, é, indicando qual é a empresa que foi contratada para cumprir aquela tarefa. Isso é em atendimento, né, ao princípio da publicidade, né, de modo que a sociedade deve saber como é que o gestor público está cumprindo a sua função, né? Mas é bem verdade que alguns atos, a própria lei, daí a gente falava ainda há pouco, o princípio da legalidade, né? O gestor público ele deve fazer somente aquilo que a lei autoriza, né? Mas a própria lei vem definir algumas situações para preservar algumas situações específicas que a lei vem regular, como, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional. Tem algumas questões que não pode ser dada publicidade, né? Como na esfera do direito processual, por exemplo, que a lei processual define que a autoridade policial, entenda-se aí o delegado, né, ele deve guardar sigilo, né, nas investigações policiais, né, até por uma questão muito óbvia, né? Quando a autoridade policial está investigando alguém que teria praticado alguma conduta criminosa, né, algum delito, ou está praticando ainda esse delito, como por exemplo um traficante, né? Certamente, se for dado publicidade a esse ato administrativo, que é o ato de investigação, administrativo por quê? É um agente público que está ali investigando, né? Provavelmente o criminoso vai, de alguma forma, tentar impedir essa investigação, quem sabe ameaçando, quem sabe até cometendo crime como homicídio, né? Ou então tentando dificultar ainda mais as investigações, né, de modo que o agente público não possa obter a informação necessária para essa investigação, né? E não apenas nesse caso, né, na esfera do direito processual existem inúmeras situações que a lei admite, ressalva, né, a esse princípio da publicidade, ou restringe esse princípio da publicidade, como, por exemplo, ainda na esfera do direito processual, que é um ramo do direito público, né, algumas ações, por disposição legal, elas desenvolvem segredo de justiça, né, como, por exemplo, uma ação de divórcio, uma ação de investigação de paternidade, uma ação de alimentos. A própria lei vem estabelecer, nesses casos, o juiz não pode dar publicidade, né? A maioria dos outros casos aplica assim o princípio da publicidade. Tanto é que as audiências são públicas. Qualquer um de vocês que queira assistir uma audiência, quer saber o que acontece no fórum, num tribunal, né? Da mais alta corte mesmo, né? Como no Supremo Tribunal Federal, aqueles que tiverem interesse em assistir uma sessão ali na Praça dos Três Poderes, eu imagino que todos saibam onde fica o Supremo Tribunal, né? Basta aí há ali uma orientação, na mais alta corte, há uma orientação que vá com veste, né? Ou com indumentário, ou com roupas adequadas, né? Mas em outros tribunais você pode ir simplesmente, desde que não vá de short, desde que não vá
as meninas, né, as mulheres, não vá com alcinha, então tem algumas restrições para entrar no fórum, por exemplo. Mas aí, voltando ao princípio da publicidade, né, todos os atos de gestão, via de regra, deverão ser dado publicidade, né, exatamente com a finalidade de fazer com que a sociedade tome conhecimento dos atos que o gestor público venha a praticar, né? Citamos aí um exemplo que estamos projetando aí agora, por exemplo, os editais para concurso público, né? Isso é em cumprimento ao princípio da publicidade. É possível até que alguns gestores até gostaria de não dar publicidade a determinados concursos públicos, onde ele tenha por interesse que um parente, que um filho, que um sobrinho possa obter, né, um resultado favorável no concurso público. Né? E quanto menor a concorrência, mais fácil colocar lá os seus, por exemplo, no serviço público. Mas, em atendimento ao princípio da publicidade, é que tem que ser publicado o edital, dando como conhecimento a maior quantidade de pessoas, né, possível. Isso vale também para os contratos de licitação, né? Se não fosse o princípio da publicidade, poderia o gestor público dar conhecimento somente a determinadas pessoas de que ele gostaria de fazer aquisição de algum objeto, de algum bem, né? Ou então comunica somente a empresa lá do seu irmão, a empresa do seu cunhado, que o poder público estaria contratando para prestar determinado serviço. Mas a lei proíbe isso. Né? A lei determina que seja em cumprimento ao princípio da publicidade, seja divulgado amplamente, né? De modo que todo aquele que queira participar dessa concorrência, né? Ou dessa licitação, de um modo geral, tenha conhecimento, né? Via aí em cumprimento ao princípio da publicidade. Um outro princípio é o princípio da eficiência, que a gente falava também, né? Por esse princípio da eficiência, o poder público, através de seus gestores, ele deve praticar os atos na gestão, né, os atos de gestão, né, de modo a otimizar, né, o tempo, né, fazer o máximo possível com o menor tempo possível. Né? Significa dizer que o gestor público ele deve fazer o máximo com o menor recurso possível. Né? Todas essas iniciativas que o agente público deve cumprir no exercício das suas funções, né, é regulamentada pelo princípio da eficiência. Né? Gastar menos e fazer mais. Né? Então, em atendimento a esse princípio. Bem, então eram aí alguns comentários que a gente tinha a fazer, não é, sobre esse princípio, esse princípio do direito administrativo que a gente já havia comentado anteriormente. Né? Algum questionamento? Bem, eu vou agora voltar ao chat. Ó, tem alguém aqui que já estava pedindo. Só agora que eu estou vendo aqui o chat, né? Estamos usando o microfone, possivelmente seu áudio que esteja desligado, né? A Jaqueline está questionando aqui, professor, o Marcelo está solicitando sua aprovação para entrar na sala. Já acho que já foi autorizado. Acabei de fazer isso agora. Algum questionamento aí sobre esses princípios? Como eu disse, seria só rapidamente a gente tecer alguns comentários, né? Tendo em vista que a gente já havia nas aulas anteriores, a gente já havia comentado sobre esses princípios. Alguém tem algum questionamento? Podemos dar continuidade? Sim, ok. Bem,
Deixa eu projetar agora aqui uma outra tela. Gente, como é que eu faço aqui? Bem, esse material eu passei para vocês, né, que seria o novo conteúdo que também tanto eu passei aí, não me parece que eu não encaminhei na forma de slide, né, mas eu encaminhei aí em Word, é um conteúdo que trata sobre a administração, a organização administrativa no Estado brasileiro. Né? Então isso é um outro conteúdo que a gente vai passar a desenvolver a partir de agora. De que trata esse conteúdo da organização administrativa do Estado brasileiro? Aqui o objetivo é demonstrar como é que o poder público ele desenvolve as suas atividades. Não é? Quais são as atividades? Bem, o poder público ele tem um objetivo, né, que é promover o desenvolvimento da coletividade, né, da sociedade, o desenvolvimento socioeconômico, cultural da sociedade. Esse é o principal, a principal função do Estado, né, ou da administração pública, né? Que para o exercício dessas funções, as mais diversas, né, como por exemplo na área da educação, é prestar a educação, seja a educação infantil, né, o ensino fundamental, o ensino médio, como também a educação superior. Né? Na esfera da saúde também, não é? Prestar tanto, né, a atividade preventiva, né, como o tratamento daqueles que se encontram enfermos, por exemplo, né? Na esfera da segurança pública, não é? Garantir que as pessoas possam transitar, não é? Não tenham o seu patrimônio violado, a sua própria integridade física ou a sua vida, né? Então procura proteger os mais diversos direitos, né? Direito patrimonial, direito à integridade física, direito, né, à honra das pessoas, né? Então isso faz parte de uma das funções ou atribuições do poder público, né? Nas mais diversas atividades, né? Tanto na área da saúde, como citamos, da educação, na área da cultura, na área do meio ambiente, né? Fazer com que todos tenham um ambiente sadio, proteção à fauna, proteção à flora, e aí seja lá quais são fazer com que haja um desenvolvimento econômico, de modo que todos possam ter acesso, né, a todas essas garantias, que são direitos sociais, de que trata lá o artigo 6º da Constituição Federal, por exemplo. Né? Então, para que todas essas atividades que possam promover o desenvolvimento socioeconômico e cultural da sociedade possa ocorrer, né, o Estado assumiu essas atribuições. E o Estado ele vai prestar alguns serviços, né, das mais diversas naturezas, né, como já citei aí alguns, por exemplo. Só que na consecução ou na realização dessas funções, o Estado ele pode realizar através de chamado órgão da administração pública direta ou da administração pública indireta. Ou seja, alguns desses serviços públicos o Estado realiza diretamente pela chamada administração pública direta e outros serviços ele terceiriza. Ele transfere essa responsabilidade a outros entes. Né? Alguns desses entes que vão prestar esses serviços são realizados pelo próprio Estado, mas por entes públicos que possuem personalidade jurídica própria, a gente vai já verificar em seguida, não é? E alguns outros serviços públicos, o Estado até transfere essa responsabilidade à iniciativa privada, como, por exemplo, de serviços públicos prestados pela iniciativa privada. O serviço de telefonia, por exemplo.
A telefonia, a gente vai, consta na Constituição Federal que é um serviço público, né? Só que esse serviço público, antigamente, aliás, né, antes da privatização, até aí há uns 20 anos atrás, era prestado exclusivamente pelo poder público, né? Hoje, uma lei aprovada no Congresso Nacional permitiu que fosse transferido essa responsabilidade à iniciativa privada, mas continua sendo um serviço público. Isso a gente vai verificar, inclusive, mais adiante, quando falar em serviços públicos, né? Mas o fato é que esses serviços públicos, né, eles podem ser prestados pela própria administração pública, né, como também pela iniciativa privada. Então anotamos aí, não é, que a administração pública é um instrumento para a concretização dos interesses da coletividade, qual seja promover o desenvolvimento sociopolítico, cultural e econômico da população brasileira, né, e consequentemente o bem-estar de todos nós, né? Então a administração pública, ela é exercida por diversos entes, como eu disse, né? Os entes da administração pública direta, né, que são os entes federativos, quais sejam a União, entenda-se aqui o governo federal, né, que pratica diversos atos, né, de administração com o objetivo de prestar esse serviço público, né, os mais diversos, como já citamos aí alguns, né, que se realiza, por exemplo, através dos ministérios, do Ministério da Educação, do Ministério da Previdência, do Ministério da Saúde, do Ministério dos Transportes, né? São ações que têm por objetivo promover esse desenvolvimento socioeconômico, político e cultural da sociedade brasileira, né? Mas também tem a atribuição de prestar esses serviços, segundo a Constituição, que é a Constituição Federal, que define, né, quais são as funções de cada um dos entes federativos, né? Quais são as atribuições da União, quais são as atribuições dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Então, compõe a administração pública direta esses entes federados, né, ou federativos, que são a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e também os 5.500 e poucos municípios que nós temos aí no Brasil afora, né? Mas, como eu disse, nem sempre é a administração pública direta, né, que pratica esses atos de gestão, né? Como eu disse, o poder público ele pode transferir essa responsabilidade, essa atribuição para outros entes que podem ser públicos ou também pode ser transferido alguns desses serviços, desde que haja autorização legal, podem até mesmo ser transferidos para a iniciativa privada, excepcionalmente, né? Bem, então, assim sendo, né, feitas essas considerações, né, dependendo de quem pratica esse ato de gestão pública, a administração pode ser classificada de duas formas, né? A administração pública direta. O que seria a administração pública direta? É quando o serviço público é prestado por qualquer desses entes federados, né? Ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Segundo determina a Constituição Federal, né? A atribuição para prestar determinados tipos de serviços, como, por exemplo, na área da educação, a própria Constituição determina que é atribuição dos municípios, né, prestar o serviço na educação do ensino básico, né, e do ensino médio é atribuição dos estados, por exemplo. Da mesma forma com a saúde, né, cabe aos municípios, né, prestar o serviço de saúde aos seus munícipes, assim como também aos estados. E a União também presta esse serviço, mas
de forma mais limitada, não é? Muito embora os recursos públicos são repassados pela União aos estados, Distrito Federal e municípios para custear as despesas, né, com a saúde. Apenas um exemplo. Bem, deixa eu voltar aqui ao chat e ver se tem algum questionamento. Bem, professor, estamos falando pelo microfone e possivelmente o senhor não nos ouve. Eu acho que foi aqui algum comentário já às 20h14, já faz algum tempo. Bem, então voltando aqui para a nossa projeção, né? Então eu falava que a administração pública direta é um conjunto de órgãos que integram os entes federados, né, ou federativos, qual seja a União, os estados, Distrito Federal e municípios, aos quais foi atribuída a competência para o exercício das atividades administrativas do Estado, né? Aqui entenda-se Estado como administração pública, não é? De forma centralizada, ou seja, a própria administração pública que vai executar, né, o serviço, vai realizar, vai prestar aquele serviço. Então, os órgãos vinculados à administração pública direta não possuem personalidade jurídica própria. O que significa dizer isso? Que os órgãos da administração pública direta não possuem personalidade jurídica própria. Significa dizer que eles estão vinculados a um órgão público, qual seja a União, por exemplo. Diria aqui uma situação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, o Ministério dos Transportes, ou inúmeros outros ministérios que nós temos, né? Eles compõem a administração pública direta da União. Nós temos então, quando esses órgãos prestam um serviço público, diz-se então que eles compõem a administração pública direta. Citamos aí um outro exemplo, a Polícia Federal. A Polícia Federal tem lá as suas atribuições, né, inclusive previstas pela Constituição Federal, mas ela não age por conta própria. Ela não tem personalidade jurídica, ela não pode ser demandada. Os seus agentes, quando praticam um ato que contraria a lei, porque os policiais federais, por exemplo, ou os membros das três forças da União, que é a Marinha, Exército e Aeronáutica, por exemplo, quando eles praticam um ato de ilegalidade, a responsabilidade não recai sobre o Exército, não recai sobre a Marinha, não recai sobre, no caso aí, a Polícia Federal, que estamos outro exemplo, sobre a própria Polícia Federal. Porque eles não são entes personificados. Eles não agem por conta própria. A responsabilidade, quando esses agentes praticam um ato, e eu diria qualquer outro, quando um ministro ou quando um servidor público de qualquer dos ministérios, por exemplo, eles praticam um ato no exercício da sua profissão, da sua função pública, a responsabilidade não recai sobre o ministério. Da educação, quando se trata de um professor, por exemplo, a responsabilidade irá recair, sobre o ente a que ele está vinculado. Nesse caso, o ente público, se for um servidor de um ministério, é a União, porque ele compõe a administração pública direta da União, por exemplo. Da mesma forma com os estados e Distrito Federal. Quando o servidor de uma secretaria qualquer de estado pratica um ato, a responsabilidade não recai sobre a secretaria, porque a secretaria de administração do Distrito Federal, por exemplo, a secretaria de educação do Distrito Federal, não é um ente personificado. É um ente da administração pública direta do Distrito Federal. Então, se eventualmente alguém quiser propor uma ação, por exemplo,
quando um desses agentes públicos vinculado a esses órgãos da administração pública direta pratica um ato de ilegalidade, quem deve ser responsabilidade é o órgão da administração pública direta, nesse caso o Distrito Federal. Citamos aí o exemplo da Polícia Militar, por exemplo, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, todos são órgãos da administração pública direta. Significa dizer, eles agem no exercício de uma função pública e não têm autonomia, eles estão vinculados ao governo, nesse caso, ou do Distrito Federal, esses órgãos, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil, seja o Corpo de Bombeiro, ou nos demais estados estão vinculados ao governo do respectivo estado. Isso vale também para os municípios. Então, a administração pública direta é quando o órgão público federal, estadual ou municipal pratica o ato de gestão. É diferente da administração pública indireta. Na administração pública indireta, quem pratica o ato é um órgão do poder público, mas não da administração federal, por exemplo, da União, dos estados, do município e do Distrito Federal. E sim um órgão público criado para realizar ou prestar aquele serviço. Ele constitui, é um órgão público também, mas ele não faz parte da administração pública direta, porque a administração pública direta está vinculado aos entes federativos, União, estados, ou Distrito Federal, ou aos municípios. A administração pública direta está vinculada a esses entes federativos ou federados, como queiram. No caso do serviço prestado por órgãos vinculado ao poder público também, mas que são criados com o objetivo de prestar determinados tipos de serviços. Então, a administração pública indireta é composta por um conjunto de entidades administrativas, vamos já verificar quais são essas entidades, que são autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mistas e fundações. Então, é composto por um conjunto de entidades administrativas que, vinculados aos entes federativos, que compõem a respectiva administração pública direta, tem o objetivo de desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada. Vamos já verificar. Centralizada, a execução de atividades administrativas centralizada é um serviço prestado pela administração pública direta. Atividades prestadas de forma descentralizadas são prestadas pela administração pública indireta, que são esses órgãos que acabei de citar, que vamos já projetar daqui a pouco. Quais sejam? Autarquia. Autarquia é uma instituição pública criada com o objetivo de prestar determinados serviços. Empresas públicas, fundações, sociedade de economia mista, são todos entes, ou entidades, ou instituições criadas por lei com o objetivo de prestar determinados serviços. Mas eles são órgãos autônomos, Eles não devem, não estão subordinados diretamente ao gestor federal, estadual, municipal ou distrital. O presidente da República não interfere diretamente nesses entes, na autarquia, por exemplo, a não ser quando a lei autoriza, porque a lei que cria esses entes públicos da administração pública indireta até pode permitir alguma intromissão do chefe do executivo federal quando o ente da administração indireta é federal, como, por exemplo, há as autarquias federais, as autarquias estaduais ou distritais e as autarquias municipais. Então, a lei que cria até pode permitir que o chefe do executivo, como por exemplo o presidente da República, possa nomear
o administrador da autarquia. Até há essa possibilidade, não é? O governador do Distrito Federal nomear o presidente de uma autarquia distrital, por exemplo. Há essa possibilidade. Né? Mas, né, o ente público que compõe essa administração pública indireta, ele tem autonomia para gerir, né, esse ente. Então, anotamos aí, os entes que compõem a administração pública indireta possuem personalidade jurídica própria. Inclusive, nós dizíamos ainda há pouco, né, os órgãos da administração pública direta, que compõem a administração pública direta, como citamos aí os ministérios, a Polícia Federal, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, não possuem personalidade jurídica própria. Quando se pratica um ato, a responsabilidade é do ente federativo que compõe a administração direta. Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, quando se pratica um ato, a responsabilidade é da União. Porque são órgãos que compõem a administração pública direta. Não tem personalidade jurídica, esses que citei ainda há pouco. Né? Polícia Militar, aliás, Polícia Militar também, né? Mas que compõe a estrutura administrativa dos estados e Distrito Federal, e não da União. Né? Da União é Marinha, Exército e Aeronáutica, por exemplo. Mas os órgãos da administração pública indireta, esses possuem personalidade jurídica própria. Exemplo, né, de um órgão da administração pública indireta que possui personalidade jurídica própria. O IFB, por exemplo, é um exemplo de autarquia. O Instituto Federal de Brasília é um exemplo de autarquia. Então, os atos praticados por seus agentes, seja pelo reitor, né, seja pelos pró-reitores ou até mesmo pelos seus professores, né, que possa contrariar aí interesses de terceiros, né, a responsabilidade irá recair sobre a autarquia IFB. Né? Por quê? Porque é um órgão da administração pública indireta e possui personalidade jurídica própria. Né? Quando se pratica um ato lá numa escola, né, uma escola do Distrito Federal, por exemplo, vinculada à Secretaria de Educação do Distrito Federal, por exemplo, a responsabilidade não vai recair sobre a escola X. A responsabilidade irá recair sobre o Distrito Federal. Porque a escola está vinculada à Secretaria de Educação do Distrito Federal e a Secretaria de Educação do Distrito Federal está vinculado ao Distrito Federal, que é o ente federativo. O Distrito Federal é o ente federativo. Então, se um professor praticar algum ato que contraria o interesse lá de um aluno, né, contraria de forma ilegal, né, porque pode contrariar de forma legal, né, o fato de dar uma nota que o aluno achou que foi baixa, né, não há nenhuma ilegalidade se de fato o aluno não teve o aproveitamento. Né, mas eu digo, se o aluno for submetido a um constrangimento, por exemplo, de forma ilegal, né, a responsabilidade irá recair sobre o Distrito Federal e não sobre a escola, nem tampouco a Secretaria de Educação, porque não são entes personificados, ou seja, são entes da administração pública direta e a responsabilidade irá recair sobre o ente federativo. Né? Enquanto que, quando o ato é praticado por um órgão da administração pública indireta, a responsabilidade irá recair sobre esse próprio órgão. Né? Bem, então aqui eu acho que eu já comentei, né? Faltou aqui a última parte, são órgãos da administração pública indireta, está projetado aí, né? As autarquias, as empresas públicas, as fundações e as sociedades de economia mista. Né? Então, para a concretização satisfatória de todos os interesses públicos de forma eficiente, né, que é o que se deseja, que o poder público possa praticar esses atos de gestão, né, e, de fato, promova o desenvolvimento da sociedade brasileira, né, o Brasil adotou esse sistema de descentralização administrativa.
ou seja, permite que o poder público possa praticar alguns serviços diretamente, administração direta, como também através de órgãos públicos criados com esse objetivo. O objetivo de prestar determinados tipos de serviços. Quais são os órgãos da administração pública indireta. Então ocorre a descentralização, o poder público transfere para entes públicos também, órgão da administração indireta, a fundação, autarquia, empresas públicas e sociedade de economia mistas, alguns serviços ele presta, administração pública direta, centralizada, entenda-se, e outros ele transfere, para a administração pública indireta, órgãos também da administração pública mais indireta, ou chamada realizada por órgãos públicos descentralizados, porque sai do centro. Qual é o centro? O centro é o responsável diretamente, os entes públicos. Então ele descentraliza, ele transfere a terceiros. Para que terceiros, entenda-se, entes públicos também, muito embora, como já disse antes, a gente vai verificar também isso mais adiante, que determinados serviços públicos também podem ser realizados pela iniciativa privada. Nós ainda não estamos falando sobre isso. Prestação de serviços públicos pela iniciativa privada. Exemplo, o serviço de telefonia que citei ainda há pouco, mas esse exemplo já citei ainda há pouco, Vamos a um outro serviço de infraestrutura aeroportuária. É um serviço público. Só que a lei permitiu que fosse privatizado. Temos aí inúmeros aeroportos, pelo menos os grandes aeroportos, são aqueles que são mais rentáveis, o poder público já transferiu para a iniciativa privada. As vias públicas, as rodovias, por exemplo, eu digo as rodovias porque as ruas não se privatizaram ainda, é possível que nem se privatize, mas as rodovias, muitas rodovias federais e também algumas rodovias estaduais foram privatizadas, principalmente o estado de São Paulo, por exemplo, rodovias estaduais. Em outros estados não se privatiza porque não tem pessoas interessadas em assumir a administração dessas vias, dessas rodovias estaduais. Mas as rodovias federais, a União já privatizou inúmeras rodovias. Inclusive, quem explora esse serviço são empresas privadas. Obviamente, elas cobram uma taxa ali, que é o chamado pedágio, uma taxa para você usar, mas é uma via pública, continua sendo uma via pública. Só para citar aí alguns exemplos de serviços públicos prestados por entidades privadas. Mas aí nós não estamos falando de administração pública indireta, porque quem está prestando serviço é a iniciativa privada. A administração pública indireta é quando um órgão do Estado é que presta o serviço. Mas um órgão que foi criado com o objetivo específico de prestar aquele serviço. Bem, mas voltando então aqui, ocorre então a descentralização quando a execução dos serviços públicos é realizada por terceiros, entenda-se órgãos públicos também, sobre o controle e fiscalização do ente público. Porque esses entes terceirizados, ou esses órgãos da administração pública indireta, eles são, ainda que eles tenham personalidade jurídica própria, mas eles são fiscalizados pela administração pública direta. Então, para o exercício das funções públicas pode ser realizado
esse serviço pode ser realizado de forma centralizada ou descentralizada. Como dizia ainda há pouco, né? Centralizada ocorre quando a atividade é exercida diretamente pelos próprios entes federativos, né? E aí os seus ministérios na esfera federal, né? Ou os seus secretariados na esfera estadual, distrital ou municipal. Então, neste caso, disse que a atividade é exercida pela administração pública direta ou centralizada. E descentralizada é quando esse serviço, pulei aqui, não é? É quando esse serviço é transferido a um outro ente público que foi criado, né, com o objetivo de prestar aquele serviço, né, e uma atividade que será então delegada, transferida para aquele ente público, ou mediante contrato ou por outorga, né, mediante disposição legal, para que esses entes criados com essa finalidade possam exercer determinadas funções, como citamos aí. Esses entes criados, né, são as autarquias, as fundações, sociedades de economia mistas e empresas públicas, né? Então, descentralização é um serviço prestado por entes da administração pública, mas criado com o objetivo de prestar aquele serviço. Diz então, serviço descentralizado é prestado pela administração pública indireta. Serviço centralizado é um serviço prestado pela administração pública direta. Deixa eu voltar aqui para o chat para saber se tem algum questionamento. Alguém tem alguma indagação? Mas podemos afirmar que o professor, só que ele não está lendo o chat. Deixa eu verificar aqui o que tem antes. Tem alguma indagação aí? Professor, estamos falando, ok. INSS é uma autarquia, né? A Ana Patrícia está questionando, né? Sim, Ana Patrícia, a gente vai já, né? Eu acho que eu até já passei aí o material para vocês, né? O INSS é um exemplo de autarquia, né? Que tem por objetivo prestar um serviço público previdenciário, né? De prestar assessoria, aliás, assistência previdenciária, assistência e também aliás, serviço de previdência e também de assistência social, né? Quais são esses serviços que o INSS presta? Né? Atender as pessoas que não podem trabalhar porque estão doentes, por exemplo. Né? Óbvio que essa autarquia ela também faz a gestão do recurso previdenciário, porque como é que ocorre o sistema previdenciário no Brasil, né? O regime geral de previdência social, porque nós temos 3 espécies de previdência no Brasil. A previdência do serviço público, a previdência da iniciativa privada, para os trabalhadores da iniciativa privada, né, que é o regime geral de previdência social, que o INSS é o órgão gestor, e temos ainda a previdência privada. A previdência privada, qualquer um pode procurar uma instituição financeira, né, e que tem lá, existe uma lei que regula, né, mas é um contrato privado que você faz. O regime geral de previdência, regime geral de previdência pública, o chamado que é administrado, né, pelo INSS, ele atende somente aqueles trabalhadores da iniciativa privada, ou os trabalhadores autônomos também, não é? Ou que trabalham na condição de empregados na iniciativa privada, ou então trabalham por conta própria. Mas como é que acontece, né, esse regime de previdência? Enquanto você tem condição de trabalho, você contribui, você paga ali uma determinada quantia. Quem é trabalhador da iniciativa privada sabe muito bem disso, né, porque vem descontado no contra-cheque uma certa quantia, que a lei define, né, um percentual, né, que vai ser descontado
obrigatoriamente, né? Não é uma faculdade, você não contribui para o INSS se quiser, né? Ele é obrigatório, né? Essa contribuição é obrigatória. Então, quando você está trabalhando, você paga uma certa quantia. Mas quando você não pode trabalhar ou por doença, a empresa não paga o salário, né, de quem está doente. Aliás, a lei define até que paga assim, mas somente por 15 dias. A partir do 16º dia, a empresa não tem nenhuma responsabilidade com os seus empregados. E quem é que paga? É o INSS. Você vai entrar em gozo de benefício. O INSS que vai pagar. Então, essa finalidade, né, é proteção das pessoas. Somente nessa hipótese, não. Quando algum trabalhador morre, a lei define que os seus dependentes têm direito a um benefício, né, que é a pensão por morte, por exemplo. Não é a empresa que paga. Ah, fulano de tal trabalhava para a empresa, ele morreu. E os filhos, né, ou o marido, ou a esposa, ou o companheiro ou companheira estão recebendo ali um valor. Quem é que paga? É a Previdência. A Previdência nada mais é que um seguro, né? E inúmeras outras situações. Se a pessoa ficar incapacitada totalmente para o trabalho, ou seja, ficar inválida, é a Previdência que paga, né? Se adquirir uma certa idade, não é? Da mesma forma, né? A Previdência vai pagar a aposentadoria por idade, e existem inúmeros outros benefícios, né? Mas o INSS, o Estado criou, né, uma autarquia para tratar só dessa questão, previdência, né? Previdência dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, Ana Patrícia, né, o INSS sim é um exemplo. E temos inúmeros outros exemplos de previdência, né? Aliás, de autarquias, né? Citamos ainda há pouco o próprio IFB, é um exemplo também de autarquia, né? O INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, é um exemplo de autarquia. O Banco Central é um exemplo de autarquia, né, todos eles na esfera federal, né? Deixa eu verificar se tem mais algum questionamento aqui. Mas podemos confirmar que o prof... Só que ele não está vendo o chat. Ele está pedindo, mas acredito que o professor não esteja visualizando. Quando eu projeto na tela esse material, né, e aí eu perco o contato com o chat também, né? Por isso que eu estou abrindo aqui o chat para trazer aqui os esclarecimentos das perguntas de vocês. Eu não sei o que está acontecendo porque eu não estou ouvindo, né? Eu acho que eu estou com um problema aqui no meu áudio. Alguém disse que estava desligado, mas aparentemente está ligado. Então eu vou ver se na próxima aula eu corrijo aqui esse defeito. Professor, estávamos falando do INSS, que ele é uma autarquia, correto? Sim, já respondi, né? Sim. Tem mais algum? Querem continuar com a pergunta aí? A Jaqueline. Não sei se você quer algum esclarecimento mais acerca da autarquia INSS. Nesse caso, é uma administração indireta, isso, Ana Patrícia e Jaqueline, sim. O INSS é uma autarquia e, consequentemente, constitui-se um órgão da administração pública indireta, ou descentralizada, não é? Administração pública descentralizada. O Marcelo entrou, desconsidera, professor. Bem, então essas são as perguntas que vocês fizeram até agora, né? Posso continuar com... Aliás, eu não sei se vocês estão me visualizando ou estão vendo os slides, né? Eu pensei que vocês estavam me visualizando. Agora estão visualizando? Tem alguém aí que possa me responder pelo chat? Estamos vendo os slides e o senhor. Opa, agora sim, né? Alguma indagação? Alguma indagação do que apresentamos até agora? Estão me ouvindo bem?
Sim, né? Posso continuar então com os slides? Opa, aliás, só que eu perdi agora o contato. Bem, então voltando aqui, não é? Então, por expressa disposição da Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 19, a criação dos entes administrativos que compõem a administração pública indireta, né, deve ser feita por lei. Né? Então, esses entes que falamos ainda há pouco da administração pública indireta são entes personificados. Bem, da administração pública direta, não, penso até que nem precisa fazer essa observação, né? Mas não precisa, mas vou fazer, me desculpe a redundância, né? Ou seja, os entes da administração pública direta são União, Estados, membros, Distrito Federal e municípios. Né? Esse está previsto na Constituição, isso não pode mudar, só são esses 4. Né? Agora, da administração pública indireta é possível criar, por lei. Né? Basta que um gestor público, um membro do executivo, por exemplo, ou um deputado apresente um projeto de lei para a criação de um órgão da administração pública indireta. Né? Então pode ser criado várias autarquias, né? Assim como também pode ser extinta, né? Várias empresas públicas e qualquer um dos entes públicos da administração pública direta pode criar esses entes da administração pública indireta. Né? Ou seja, está vinculado a eles, né? Uma autarquia federal, uma autarquia distrital, uma autarquia estadual, uma autarquia municipal, ou uma empresa pública municipal, uma empresa pública federal, né? Mas é possível criar através de lei. É diferente de uma empresa privada. Uma empresa privada, qualquer pessoa que cumpra os requisitos impostos pela lei civil pode criar uma empresa a hora que quiser. Ou várias empresas. Qualquer um de vocês, né, se já tem a capacidade civil plena, já tem 18 anos, né, se tiver interesse em criar uma empresa para explorar qualquer atividade econômica que não seja exclusividade do Estado. Porque alguns serviços o Estado diz, só quem pode prestar sou eu. Né? Enquanto que outros serviços públicos, o Estado permite que tanto ele possa prestar esses serviços, como também a iniciativa privada. Eu vou voltar aqui porque eu vou fazer uma pergunta para saber se tem alguém dormindo, né? Então, se de fato está me ouvindo. A pergunta é: exemplo de serviços que pode ser prestado pelo Estado, mas que também pode ser prestado pela iniciativa privada. Eu vou então agora ao chat para ouvir, enquanto eu tomo uma água, para ouvir. Vou interromper aqui. Sim. Serviço de telefonia. Bem, o serviço de telefonia, durante muito tempo, foi prestado exclusivamente pelo Estado, pelo poder público. Mas hoje, eu sinceramente não sei, acho até que não, né? Que não tem mais nenhuma empresa pública na área de telefonia. Nós tínhamos aqui, por exemplo, esqueci agora, que depois se transformou na Brasil Telecom, a empresa de telefonia do Distrito Federal. E cada estado tinha, né? Tinha as suas empresas de telefonia. Mas a partir do momento que foi autorizado a privatização, eu acho que todos os estados que tinham serviço de telefonia
que não era nem um serviço da União, era um serviço estadual e do Distrito Federal também, né? Mas, como eu disse, acho que todas as empresas de telefonias estaduais já foram privatizadas, né? Tinha a Telesp, tinha a Telerge, tinha... Não era... Esqueci agora a empresa de telefonia. Se alguém recorda, pode postar aí. Empresa de telefonia do Distrito Federal. Cotelb, pode ser que antes tenha sido, né, Cotelb, mas posteriormente recebeu uma outra denominação, né? Bem, mas alguém citou aí exemplos de serviços que podem ser prestados, tanto que são, aliás, né, prestados pelo poder público ainda hoje, né, e também pela iniciativa privada. Alguém citou aí na área de saúde, sim, a área de saúde, o poder público presta serviço, temos aí os hospitais públicos, né, e temos a rede privada também, né. Na educação, ninguém citou aí, mas também é um exemplo, né. Que mais? Limpeza urbana, né, também pode ser prestado pelo poder público e pela iniciativa privada, né. Então são aí alguns dos exemplos, né, de serviços públicos prestados tanto pelo poder público como também pela iniciativa privada. Existem alguns serviços, né, que são prestados basicamente pelo poder público, né, como, por exemplo, o transporte rodoviário, né, muito embora o Estado ou o poder público também possa privatizar, transferir para a iniciativa privada. Nós temos, como eu disse, inúmeras rodovias que já foram privatizadas, né? O serviço de transportes ferroviários, né? A nossa malha ferroviária ainda é muito pequena, né? Mas já temos aí algumas vias ferroviárias que já foram privatizadas e outras estão em fase de privatização, né? Bem, então eu vou voltar aqui novamente para os slides. Então, projetando novamente aí, né, estávamos falando da possibilidade, né, da criação desses entes públicos, da administração pública indireta de serem criadas por lei, né? Então, esses órgãos públicos, eles possuem aí algumas classificações. Aí é uma questão apenas, não sei se há necessidade de maiores esclarecimentos. Eu penso que o material que eu mandei para vocês, facilmente vocês vão compreender, não é? Alguns desses órgãos públicos, eles são totalmente independentes, né, um dos outros. Citamos aí o exemplo do Executivo, Legislativo e Judiciário, né? São órgãos que compõem a administração pública, né, mas que são independentes, né, mas que exercem também, são independentes, mas que tem que haver harmonia entre eles, né, entre esses órgãos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, mas cada um com atribuições previstas, inclusive, na Constituição Federal. Existem outros que são autônomos, né? São aqueles órgãos que formam a cúpula da administração, né, mas se subordinam aí a um órgão independente, como, por exemplo, os ministérios. Eles possuem autonomia entre si, né, mas eles estão vinculados à administração central, à administração, diria, ao chefe do executivo, no caso, né? Tanto é que todos os ministros de Estado são nomeados pelo presidente da República, né? Mas os ministros não devem não estão subordinados, eu diria, uns aos outros. Eles são autônomos, eles exercem suas funções de forma autônoma entre si, não é? Uma outra classificação é que esses órgãos públicos, eles podem ser superiores. Existe aí uma hierarquia entre eles, né? Mas ainda que haja hierarquia, eles são todos dependentes da administração central,
Temos aí várias superintendências, diretorias junto aos órgãos públicos que são autônomos entre si, né, mas existe uma hierarquia entre eles, né? Existem órgãos superiores uns aos outros dentro da administração pública, né? E existem aqueles que são totalmente subalternos, né? Que não exercem uma atividade de gestão, né? De execução, né? Ou seja, eles simplesmente existem para cumprir determinados tipos de serviços, não há nenhuma hierarquia entre eles, nenhum órgão superior, né? São os exemplos aí de serviço de protocolo, de portaria, por exemplo, né? Uma outra classificação é quanto à estrutura desses órgãos, eles podem ser assim classificados, né? Eles podem ser simples ou unitários, significa dizer que eles são constituídos por um único centro de competência, não tem divisão. E aí nós temos o exemplo, de novo, o exemplo do executivo, é um órgão simples, né? Inclusive é exercido, né, pelo chefe maior. No caso do município, nós temos o prefeito, né? No caso dos estados e do Distrito Federal, nós temos o governador, né? E na esfera federal nós temos o presidente da República, ou a presidência da República, né? Temos aí um chamado órgão unitário, né? E temos outros órgãos públicos, né, que na sua estrutura eles são compostos, são colegiados. Então ocorre aí a descentralização das atividades, né, para outros órgãos subordinados hierarquicamente, como, por exemplo, o Ministério da Economia. Ele possui diversas secretarias dentro desse ministério, né? Secretaria da Receita Federal, Secretaria da Previdência e Emprego, Secretaria de Comércio Exterior, Secretaria de Desestatização. Na esfera também do Ministério da Educação, por exemplo, nós temos vários órgãos, nós temos a CAPES, nós temos inúmeros órgãos que compõem a estrutura administrativa do Ministério da Educação, né? Disse aí que são órgãos compostos. Eles são órgãos da administração pública direta, né, que têm atribuições específicas dentro daquele ministério, por exemplo, né? Bem, quanto à atuação funcional, é muito próximo a essa classificação quanto à estrutura, né? Só que quanto à estrutura é a composição simples ou composta de órgãos, enquanto que aqui a atuação funcional, que também, quanto à estrutura, são órgãos unitários ou simples e órgãos compostos. Aqui nós temos, na atuação funcional, temos uma função exercida por uma determinada pessoa, né? Então essa classificação é singular ou unipessoal, é apenas uma única pessoa que exerce ali uma função, ou também pode ser colegiado, ou pluripessoais ou coletivos. Temos alguns conselhos, né? Conselho da Defesa Nacional, Conselho da Assistência Social, Conselho da Previdência Social, nós temos os tribunais, né? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né? É um órgão colegiado. Nós temos os tribunais de justiça, também é um órgão público colegiado, né? Ou pluripessoal ou coletivo, como queiram, né? Bem, quais são então os órgãos que compõem a administração pública indireta? Nós já até citamos aí anteriormente, né? Então, os serviços públicos podem ser prestados pelo órgão da própria administração pública direta, quais sejam União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou por outros órgãos que compõem a administração pública indireta, como já citamos, que são esses que, mais uma vez, eu apresento aí a vocês. Autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista. Então nós vamos agora fazer uma análise de cada um desses órgãos que compõem a administração pública indireta, começando aí pelas autarquias. Eu vou mais uma vez interromper aqui
para verificar o que vocês estão postando aqui no chat, né? Tô sem... Voltei, conexão tinha caído. Aqui a Ana Patrícia. Nenhuma indagação aqui no chat. Posso então continuar? Estão me vendo ou estão no slide? Estão me vendo? Tem alguém aí do outro lado da tela? Estou falando sozinho. Tá, ok. Pelo menos a Jaqueline eu sei que está acordada. Sim, o Marcelo também está me escutando. A Jaqueline, sim, a Jaqueline é a única que... Aliás, a Jaqueline e o Marcelo, né? A Flúvia também. Tá todo mundo, sim, sim, sim. Que bom que vocês estão aí, né? Não estou falando sozinho. Bem, então vamos lá. Tecer aqui alguns comentários sobre esse ente, né, da administração pública indireta, que é a autarquia, não é? Então, voltando aí, projetando novamente, não é? O que seria uma autarquia, né? Então, anotamos aí o conceito, né? Uma entidade estatal, ou seja, é um órgão do Estado, né? Já falamos que é um órgão público, da administração pública, um órgão da administração pública indireta, não é? É autônoma, né? Ou autônomo esse órgão, é autônoma a autarquia, não é? Porque ela possui uma gestão própria, né? Não é o órgão da administração pública direta quem diz o que deve ser realizado, o que deve ser feito, né? Ela tem autonomia na sua gestão, ela atua como órgão auxiliar, aliás, ela foi criada, a autarquia foi criada para isso, para auxiliar o órgão, a administração pública direta, né? Auxiliar a União, auxiliar os estados, auxiliar o Distrito Federal, auxiliar os municípios, a realização de um serviço de interesse coletivo, por isso que é auxiliar. A administração não presta diretamente, mas transfere, né, essa responsabilidade a esse ente. E é descentralizado, é um órgão da administração pública, mas descentralizado, como já afirmamos anteriormente, né? Que tem por finalidade fiscalizar, né, a tutela pelo Estado, né? Que aliás que é fiscalizada, aliás, pelo Estado. Esse ente ele goza de autonomia, mas o Estado fiscaliza para saber se está cumprindo com o seu objetivo, ou seja, o objetivo para o qual ele foi criado, né, ou ela foi criada, a autarquia. Né? Tem um patrimônio próprio, né? Aliás, interessante fazer essa observação, né? Se vocês observarem aí em todos esses móveis, né, daí do IFB, que já citamos que é um exemplo de autarquia, ele está ali catalogado, né, inclusive com uma numeração, né, o número de cada cadeira que tem na sala de aula, de cada mesa, cada data show, o ar-condicionado, né, tudo catalogado, como bens da administração pública indireta, autárquica, IFB. Não está nesses termos, né? Só vem ali o código, né? Desse bem. Tem um patrimônio daquele órgão, né? No caso, daquela autarquia, né? Cuja finalidade é executar serviços que interessem ou interessam a coletividade. No caso aí do IFB, obviamente é um serviço na área da educação. Citamos ainda há pouco o Banco Central, aliás, me desculpe, o INSS, né? Cuja atividade é na área de previdência social. O Banco Central, cuja atividade é lá na atividade monetária do país, né? Foi criado com esse objetivo. Então, as autarquias são pessoas jurídicas, né? Pessoas jurídicas são entes personificados, né? Que são criados, né, por lei para executar determinadas funções. A União também é uma pessoa jurídica,
né? Os estados, o Distrito Federal, os municípios são todas pessoas jurídicas também de direito público. Só que esses entes federativos são da administração pública direta, né? A autarquia, por exemplo, é uma pessoa jurídica de direito público também, mas da administração pública indireta ou descentralizada, como já afirmamos, né? Então, é uma pessoa jurídica de direito público criada por lei, né? Diferente de uma pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado não precisa de uma lei para criar aquela pessoa jurídica. Como eu disse, basta a pessoa cumprir as formalidades e ir na junta comercial e cadastrar e formalizar a criação da sua empresa, né? Aqui não. Para criar uma autarquia é preciso um projeto de lei, né? Levar a Casa Legislativa, se é uma autarquia federal, levar ao Congresso Nacional, para que o Congresso autorize a sua criação, ou aprove a sua criação, né? Se for uma autarquia distrital, levar à Câmara Legislativa. Se for uma autarquia municipal, levar à Câmara de Vereadores, né? Para desenvolver atividades específicas, já citamos aí o INSS, né? Uma autarquia para desenvolver atividade na área da Previdência. O IFB para desenvolver atividade na área da educação, né? O INCA para desenvolver atividade na área da reforma agrária, né? Outro exemplo que alguém citou aí, o Banco Central também citamos ainda há pouco, né? Na área da emissão de moedas e fazer o controle, né, monetário no país, né? E continuando, e não precisam de registro dos seus estatutos junto à junta comercial ou cartório, como acontece nas empresas privadas, né? Então a lei cria, né, não há necessidade de encaminhar a junta comercial para fazer a inscrição dessa pessoa jurídica. Não há necessidade, porque ela foi criada por lei, não é? Então essas autarquias, elas não são consideradas pessoas jurídicas de direito privado, elas são pessoas jurídicas de direito público, né? Mas, mais uma vez, da administração pública indireta. Então as autarquias, elas realizam atividades típicas do Estado, elas prestam um serviço público, né, de forma descentralizada, né, e são instituídas para prestar serviços sociais e desenvolver atividades que possuam prerrogativas públicas, né, de forma especializada, técnica, com organização própria, né? Então, essa é uma definição de autarquia comum. Mas existem também as chamadas autarquias especiais. Como o próprio nome diz, né? Elas são autarquias diferenciadas, né? E elas atuam principalmente na atividade de fiscalização, né? Aí certamente vocês já ouviram algumas dessas siglas, né? ANEEL, Anatel, ANA, ANAC, ANTT, né? São alguns órgãos de fiscalização, né? O que fazem esses órgãos de fiscalização, né? Ou essas autarquias especiais fiscalizadoras, né? Elas atuam na fiscalização de determinados tipos de serviços públicos, como, por exemplo, a ANAEL, Agência Nacional de Eletricidade, né? Elas atuam na fiscalização das empresas que prestam serviços de distribuição de energia elétrica, para saber se estão cumprindo o seu papel, cumprindo a sua função, né? Como, por exemplo, fiscalizar a SEB, né? Se está cumprindo, isso digo no Distrito Federal, e cada uma das unidades da federação que tem lá as suas empresas que fazem a distribuição de energia elétrica, estão cumprindo a sua função social? Bem, é uma função fazer esse serviço de distribuição de energia, tanto a produção quanto a distribuição de energia elétrica, é um serviço público, é uma função do Estado, né? Sendo que ele pode transferir para a iniciativa privada. Ou ele executa diretamente, ou ele transfere para a iniciativa privada, né? Mas quando ele
quando ele transfere para a iniciativa privada, né, e até mesmo quando o próprio Estado presta esse serviço, ele precisa, não é porque é um órgão do Estado, o Estado faz o que ele quer. Não, e se faz o que ele quer e não faz bem feito, quem arca com as consequências é a sociedade. Né? Então, o poder público criou essas agências reguladoras, ou essas autarquias especiais, que é a ANEEL, no caso, né, a Agência Nacional de Eletricidade, né, a Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, a Agência Nacional de Águas, que é a ANA, né, a ANAC, aliás, uma outra, né, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, não é? A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e inúmeras outras agências reguladoras. Né? São autarquias especiais criadas com o objetivo de fiscalizar aqueles determinados setores cujos serviços são ou prestados pelo poder público ou são serviços públicos transferidos para a iniciativa privada, como citamos aí alguns desses, né? Mas não apenas essas autarquias especiais não são necessariamente agências reguladoras, como essas que citamos, né? Nós temos também autarquias especiais fiscalizadoras, né? Fiscalizadoras e reguladoras de profissões ou associações profissionais, como, por exemplo, a OAB, que congrega os advogados. Aliás, né, faço aí uma observação, né, que hoje é o dia do advogado, né? 11 de agosto comemora-se o dia do advogado. Bem, mas essa profissão, ela é organizada por uma autarquia chamada OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, certamente vocês já ouviram falar, né? Temos uma outra autarquia também federal, aliás, todas essas aí, no caso a OAB, o CREA, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, né? São alguns dos exemplos de autarquias especiais, né, que regulam profissões e profissões as mais diversas. No caso, citamos apenas 3 aí que são muito conhecidas, né? OAB, CREA e CFM, né? São autarquias especiais criadas por lei, todas elas, né, com a finalidade específica. Né? Bem, as autarquias possuem a mesma prerrogativa dos entes públicos que a instituiu. O que significa dizer? Né? Os órgãos públicos possuem aí uma série de privilégios, inclusive, não é? Ou de garantias ou prerrogativas, como queiram, que não se aplica às instituições privadas, às empresas privadas. Né? As autarquias, elas gozam dessas prerrogativas ou desses privilégios, ou algumas vezes não é nenhum privilégio, na verdade acaba sendo uma como eu diria, acaba sendo uma... Não queria colocar um transtorno, mas uma imposição de algo que nem sempre é tão benéfico assim a esses entes públicos. Como, por exemplo, com o objetivo de fazer com que se tenha transparência na administração, nas atividades da administração pública, o poder público ele não pode comprar, né, o gestor ou o ente público, ele não pode comprar aquilo que ele quer na hora que ele quer, como acontece com a iniciativa privada, por exemplo. Qualquer um de vocês, né, seja a pessoa física, seja a eventual empresa que vocês têm, que o pai de vocês tem, ou uma empresa privada qualquer, pode definir o que comprar e a hora que comprar e a quantidade que ele quer comprar. Né? Não há restrição quanto a isso. Né?
Para o poder público isso não se aplica. Para a aquisição de um objeto, de um bem, o poder público tem que justificar a necessidade. O particular ele pode comprar o objeto, ele pretende comprar um carro, ele define qual é o carro que ele vai comprar. Qual é a cor, quais são os acessórios que ele quer que tenha o seu carro. O poder público, ele tem que justificar qual é o carro, a necessidade do objeto, do veículo, qual os requisitos que esse veículo deve ter para atender o interesse público. Ele não pode comprar de quem ele quer, o poder público não pode comprar de quem ele quer. Existe uma lei que regula que a aquisição de serviços e bens deve ser precedido de uma licitação. Então ele tem que dar publicidade, ele tem que cumprir uma série de requisitos, para a aquisição desse bem. Então essas regras, também que se aplica à administração pública direta, também se aplica à administração pública indireta, dentre as quais as autarquias. Bem, então continuando aí, havíamos citado aí alguns exemplos de autarquias federais, e dentre as quais o INSS, o INCRA, IBAMA, Bacen, IFB. Agora estamos aí apresentando alguns exemplos de autarquias distritais, ou seja, do Distrito Federal. O DR, Departamento de Estradas e Rodagens. O Serviço de Limpeza Urbana é uma empresa pública, aliás, uma empresa pública não, uma autarquia pública, mas diria, é um ente da administração pública indireta que foi criado com o objetivo de prestar esse tipo de serviço, o Serviço de Limpeza Urbana no Distrito Federal. O IBRANA, Instituto Brasília Ambiental, que tem a responsabilidade de fiscalizar, de autuar as ações das pessoas físicas ou jurídicas relacionadas ao meio ambiente dentro do Distrito Federal. O Departamento de Trânsito, o DFTrans, são aí alguns exemplos de autarquias distritais. Bem, antes de entrar nas características das autarquias, eu vou voltar lá para o chat e ver se tem algum comentário. Patrimônio, Marcelo, não sei o que ele colocou aqui com patrimônio, O Marcelo também parabenizou aqui aos advogados. São os únicos comentários que eu encontrei aqui. Algum questionamento? Bem, que tipo de entidade pertence aí os cartórios, é isso? Bem, os cartórios também constituem um serviço público, Um serviço público concedido à iniciativa privada, Então, é uma atividade da administração, uma atividade, na verdade, uma atividade privada concedida, Não constitui exemplo de nenhum dos órgãos da administração pública indireta. É prestado por um particular, aliás, há uma decisão que já ocorreu há talvez aí uns 15 anos, mas apenas uma liminar, e até hoje o Supremo Tribunal Federal não decidiu de forma definitiva, reconheceu que o ingresso, aliás, o exercício da função de notário, que é o tabelião, deve se dar mediante concurso público. Aliás, o ingresso nesse tipo de serviço deve se dar mediante concurso público.
durante muito tempo, até a Constituição de 88, e aliás, até posterior à Constituição de 88, era um serviço que se transferia, era hereditário, inclusive. Aquele que recebia a concessão de um cartório, ele explorava e com a sua morte se transferia inclusive aos seus filhos. Né? Então foi essa decisão que ocorreu já há algum tempo atrás, né? Que reconhece que o ingresso, que o serviço de notário deve ser extinto com a morte do que recebeu a concessão, e o Estado pode também revogar, né, a concessão, em especial quando o notário pratica ilegalidades, ele perde a concessão, e em caso de morte, né, não se transfere mais aos seus herdeiros como acontecia no passado. Né? Mas é um serviço público prestado por particular. Então aí a resposta à indagação, deixa eu ver aqui quem foi que fez, a Ana Patrícia. Viu, Ana Patrícia? Não constitui nenhuma dessas espécies de órgão da administração pública indireta. Não é autarquia, né? Não é empresa pública, não é sociedade de economia mista, nem tampouco fundação. É uma atividade privada, né? Primeiro é um serviço público prestado por particulares, mediante concessão, e cujo ingresso, como eu disse, o Supremo Tribunal Federal reconheceu em uma decisão ainda liminar que se dá mediante concurso público, que precisa ser concluído esse julgado perante o Supremo Tribunal Federal. Eu sempre ficava em dúvida a respeito dos cartórios. Mais uma vez, é um serviço público, mas eu já disse também, já comentei hoje inúmeras vezes, que nem todo serviço público é prestado pelo poder público. Aliás, faz parte da nossa programação. Mais adiante a gente vai falar sobre serviços públicos. Nem todos os serviços públicos são prestados pelo poder público. O cartório é um dos exemplos. Se são públicos ou privados, agora entendi. Ok. Não pode mais. Ok, professor. Aqui alguma coisa não pode mais. Ana Patrícia, não entendi aqui o que você quis dizer com não pode mais. Bem, vamos continuar com os nossos slides. Podemos ir até as... Aliás, já são 21h30. Podemos parar por aqui ou podemos continuar até as 22 horas? O que vocês acham? Até porque hoje começou bastante atrasado nossa atividade. Podemos parar? Podemos então, bem, feito aí essas considerações, né, preliminares hoje, até conseguimos evoluir um pouquinho, né? Mas as nossas atividades vão continuar nas segundas-feiras, tá? Então comunique aos demais colegas. Eu vou procurar postar essa aula, não sei se hoje, com certeza não, vou tentar amanhã ver se eu consigo postar para os colegas que não assistiram, né? Mas gostaria de confirmar que as nossas atividades irão ocorrer às segundas-feiras e não às terças. Hoje, excepcionalmente, né, porque ontem eu comuniquei que nossas atividades também iriam acontecer de forma online, né? Então, às segundas-feiras. Agora, eu gostaria de verificar o horário, né? Bem, primeiro porque hoje nós começamos, já era quase às 20 horas. A Franciele pediu que a gente começasse às 19h30, mas que a gente de fato pudesse começar às 19h30, para não atrasar muito. Hoje nós começamos, como eu disse, já quase 20 horas. Estão de acordo de a gente começar às 19h30 na segunda-feira? Pode ser?